clássica. E o que é pior, essa situação de depressão subsindrômica, essa depressão mascarada, meia boca, né, entre aspas, ela favorece a atrofia hipocampal. Esse estresse constante vai atrofiando o hipocampo. Tem vários trabalhos mostrando isso. Esse paciente também está sujeito a evoluir com depressão, a evoluir com demência, certo? Aí, uma frase que eu gosto de usar é assim: o deprimido de hoje é o potencial demenciado de amanhã. Então, a pessoa que não quer tomar antidepressivo, estando deprimida, e não quer tomar antidepressivo porque diz que não é doida, ou acha que ao tomar um antidepressivo está se qualificando como um acabado, fraco, que não tem Deus no coração, que muita gente pensa dessa forma, ele está deixando de ter a oportunidade de evitar uma demência no futuro. Tem vários trabalhos mostrando isso. O antidepressivo, ele protege contra a demência, certo? Protege contra a demência. Não são opiniões minhas, são trabalhos científicos. A gente falou até no Congresso Nordeste sobre isso há 4 anos. Então, é uma coisa bem consagrada. Eu botei aqui, maiores de 80 anos, pode existir uma fase subsindrômica até 3 anos antes da depressão clássica. Por que é que eu vou esperar ele ter depressão clássica? Né? Se eu sei que se eu der antidepressivo não vai ter tanto problema, vai ter só uma coisa positiva, na realidade. Pouquíssimas vezes vai ter uma hiponatremia, ou pouquíssimas vezes vai fazer uma piora de um glaucoma de ângulo fechado. E alguns eu posso até descobrir que são bipolares. Mas geralmente o bipolar eu descobri antes. Ele não vai manifestar bipolaridade na idade idosa, não. Geralmente é mais cedo. Aqui é um quadro importante, porque a depressão às vezes se mistura com a demência. A depressão, tem autores que falam que a depressão que surge no idoso, ou seja, não é o cara que é deprimido desde sempre. Porque é muito comum a gente chegar aqui na geriatria da Paraíba, por exemplo, a gente pegar, não só na Paraíba, no país, a gente pegar pessoas que são deprimidas há décadas, certo? Deprimidas há décadas. Esse tem um significado, é um paciente que está sob estresse crônico, angústia crônica, tem mais chance de demenciar. Tem paciente que não tem estresse crônico, não tem depressão subsindrômica, né? Ou tem uma carga genética forte, e lá para 70, 80 anos fica deprimido. Há quem advogue que essa depressão que surge só ali, na idade bem avançada, seja um pródromo de demência. Seja a primeira manifestação da demência. Como, por exemplo, a alteração do olfato é a primeira manifestação de Parkinson em várias pessoas. Vocês já leram sobre isso, né? Parkinson começa na região mais central e vai se expandindo para o resto até o núcleo da base, e muitas vezes a primeira manifestação é a alteração do olfato. O paciente não sente bem o cheiro das coisas. Aqui é um quadro comparativo de depressão e demência. Antecedentes pessoais ou familiares de depressão ou mania. Na depressão isso é mais comum. Na demência é uma doença de herança, geralmente é uma doença esporádica, né? Às vezes tem um cunho familiar, um cunho genético, mas na maioria das vezes não. Tem a ver com os hábitos, estilo de vida. Data de início. A depressão você consegue datar mais ou menos quando começou. Demência é a coisa mais difícil do mundo. Quando você vai conversar com a família, não, eu acho que a mamãe começou a esquecer no Natal. A outra fala, não, tu lembra não que no Carnaval a mamãe já estava fazendo isso, já estava se perdendo, ia na padaria, não acertava a volta. Ah, é mesmo. É difícil você dizer a data exata, cada um que diga uma. A progressão dos sintomas é bem rápida na depressão. Aqui é bem lenta, certo? Aí eu costumo dizer, a demência que se instala de forma aguda de ontem para hoje não é demência, né? 99% das vezes vai ser o quê? Delírio 1, né? O paciente está com infecção urinária, desidratado, ou pneumonia, infartou, alguma coisa do gênero. O que mais? Queixas de perda cognitiva. O deprimido, ele chega no ambulatório, na consulta, dizendo que a memória está falhando. Quando ele chega dizendo, geralmente não é demência, porque o demenciado ele não enfatiza. Ele muitas vezes nem percebe, certo? Caracterizando melhor a demência assim. Lógico que tem os que percebem, certo? Isso não é matemática, isso aqui. É só para ter uma noção de diferenciar uma coisa da outra. O deprimido, ele é um poliqueixoso, geralmente. Ele detalha suas moléstias. É aquele paciente que você está doido quando você atende numa unidade básica de saúde, que tem 20 fichas para você atender ou mais, você quer atender e o cara fica lá conversando da vida dele todinho, reclamando de 1000 sintomas, você não sabe nem por onde começar para tratar. Quando eu pegava pacientes assim, né, eu passava antidepressivo. Aí depois ele voltava e eu via o que é que restou, para ver o que eu ia tratar orgânico. A não ser que eu detectasse algo muito sério lá na primeira consulta, né? Eu não ia fazer isso. Na demência, os detalhes são evasivos.
invasivos porque o paciente não consegue fazer diferente. A resposta ao antidepressivo aqui, a resposta é boa, o tratamento com antidepressivo. Aqui, nenhuma resposta. Então, aquele cara que chegou com alteração da memória, diz que a memória está falhando, né? E aí você faz a avaliação do Mini-Mental, dá uma pontuação realmente do mini-exame do estado mental, pontuação abaixo do que se espera por grau de escolaridade dele. Mas ele tem AVDs e AIVDs preservadas, certo? E você pensa assim, será que é só da depressão? Será que é um Alzheimer numa fase prodrômica ou um CCL amnéstico que vai caminhar para uma demência? Aí você bota antidepressivo. Se o paciente limpar os sintomas, zerar, melhorar a pontuação do Mini-Mental todinha, então era depressão. É uma alteração cognitiva relacionada à depressão. Na realidade, é um CCL, comprometimento cognitivo leve vinculado à depressão. E aí, tratando a depressão, ele reverteu. Na depressão, há uma queixa maior de transtorno cognitivo, ao que de fato você consegue detectar em exame objetivo. A pessoa reclama que a memória está péssima. Você fala no Mini-Mental nela, ela tira 30 pontos em 30 possíveis, né? Você faz a bateria breve e ele sai muito bem na bateria breve. Não faz nada abaixo do que se espera para aquela pessoa, daquela pontuação que se espera. E aí você vê, não, ele está exagerando, né? Ele está falhando a memória, ele deve estar abaixo do que ele sempre foi, mas não dá para caracterizar de forma alguma que é uma demência. Na demência é o contrário, geralmente não é enfatizado. Todo mundo entendeu essa parte, né? Ou não? Entendemos, professor. Evolução para demência em 3 anos, dos deprimidos idosos, 40%. É muita coisa, né, não? Você pegar um pai ou a mãe de vocês aí, que não são idosos ainda, da maior parte, mas alguns de vocês talvez já tenham pais com mais de 60. E aí, esse pai ou essa mãe está deprimido hoje, ou está ansioso, ou já é ansioso há décadas. Você cresceu com esse seu pai e sua mãe ansioso em cima de você. Você também é ansioso hoje, pelo estilo de vida e por essa influência genética e familiar. E essa pessoa já há décadas deprimida não trata a depressão, não trata a ansiedade, é um candidato a demenciar, certo? Aí eu uso uma frase de um colega meu chamado Marcelo Vicente. Não é dele, né? Ele disse que já pegou de alguém. Quem não quer engolir sapo, defeca elefante. Então, quem não quiser engolir o sapo, quer tomar o remedinho de doido, entre aspas, certo? Vai engolir o elefante, que é virar demenciado com Alzheimer, e aí vai tomar esse remedinho, vai tomar outros remedinhos e nenhum deles vai resolver direitinho. Perdeu. O cavalo passou selado mais cedo, você não montou no cavalo, depois passou um jegue, você não montou no jegue, e agora você não tem nada, nem tem jegue, nem tem cachorro, nem tem cavalo, nem tem nada. Vai andar a pé no chão, descalço, no sol quente, cheio de espinho. E agora não tem mais jeito. A chance foi dada e você não aproveitou, pela ignorância. Aqui são instrumentos de avaliação de depressão, já consagrados internacionalmente. Existe a escala de depressão geriátrica, que é a que a gente usa muito na geriatria, que é a GDS, a escala de Savage. A escala de Zhang, a escala de Beck, Hamilton, que é uma escala mais universal para adultos também, escala de Cornell. Aqui é a escala de depressão geriátrica, existe ela de forma clássica, com 30 perguntas. Aqui é o seguinte, quanto maior a pontuação, é pior, certo? Porque tem coisa na geriatria assim, quanto maior a pontuação é melhor. No Mini-Mental, uma pontuação maior, ela é melhor, né? Quem acertar 30 pontos em 30 possíveis é melhor. Aqui não, aqui quanto mais pontos, pior. Aqui é um questionário com 30 perguntas, certo? E pontua, preste atenção, pontua a resposta adversa. Não é que o sim ou não pontua, é a resposta adversa. E a resposta adversa depende da pergunta. Exemplo, você está satisfeito com sua vida? E a pessoa responde sim. Isso é uma resposta positiva. A pergunta é boa, a pessoa está satisfeita com a vida, a resposta é sim. Isso não pontua, certo? Isso não é uma resposta adversa, é uma boa resposta. Abandonou muitos dos seus interesses e atividades, a pessoa responde sim. Isso aqui é uma resposta adversa, uma resposta ruim. Aqui pontua, 1 ponto. Então veja que o sim aqui não pontuou no 1, o sim não pontuou no 1, mas o sim pontuou no 2.
eu apontando com o dedo na tela, como se vocês fossem capazes de ver, eu com o dedo na tela, tem que andar com o mouse. Sente que a vida está vazia, a pessoa responde sim, pontua de novo. Sente-se frequentemente aborrecido? Sim, pontua de novo. Você tem muita fé no futuro? Sim, não pontua. Mas se ele dissesse, você tem muita fé no futuro? Não, pontua. Entenderam isso aí, né? E aí o que é que você faz? Você vai perguntando, estuda isso aqui, não faça com vocês agora, seja com vontade de fazer para vocês. Lembrando que ela é validada para o idoso, não é para o adulto. Então não vão fazer agora não, que são 30. Ó. Às vezes em sala de aula eu fico quietinho, eu vejo vocês lendo assim e já fazendo na hora. Para vocês mesmos. Na verdade é assim, como é que a gente faz a pontuação? Na de 30, né? De 10 a 20 pontos é uma depressão leve a moderada. Leve. De 20 a 30 pontos é depressão moderada ou grave. Espera só um minuto, viu, pessoal? Oi, pequena. Não, tô dando aula, eu parei só para falar com você. Beijo. Tchau. Vocês estão entendendo? Então, assim, até 9 pontos, né, não é normal, não é depressão. 10 a 20 pontos é uma depressão, eu acho que é depressão, a minha atrapalhando se é leve, moderada ou é só leve. Eu acho que é leve a moderada, desculpa. De 10 a 20 pontos é depressão leve a moderada. Mais de 20 pontos é depressão grave. Alguém ia falar e eu interrompi. Não? Então vamos em frente. Existe ela simplificada, certo? Ela com 15 perguntas só. E aí, na simplificada, a pontuação já é diferente, né? A gente fala assim, na simplificada são só 15 perguntas, ela é extraída, são as 15 principais dessas 30. Se o paciente fizer 5 e 6 pontos é depressão leve, 7 a 9 pontos é depressão moderada, 10 pontos ou mais, depressão grave, certo? Aqui a correlação de alguns tipos de doenças, certo? E da doença e prevalência da depressão. A doença que mais se relaciona com depressão é hipotireoidismo. Tanto é quando a gente encontra alguém com depressão jovem ou até idoso, tem que pedir TSH, T4 livre, T3 total. Principalmente o TSH, né? Às vezes você tem T4 livre normal, T3 total normal e o TSH está elevado. Aí você fala, um hipotireoidismo. O hipotireoidismo subclínico. O paciente não tem os outros sintomas da depressão, não tem os outros sintomas do hipotireoidismo, né? Não tá gordinho, não tem intolerância ao frio, mas aí é um hipotireoidismo subclínico, entre aspas. O paciente pode estar deprimido, e às vezes só tratando o hipotireoidismo, a depressão vai embora. Na prática, a gente vê que existem as duas coisas, a depressão mesmo e o hipotireoidismo potencializando a depressão, não sendo apenas um fator causal isolado. E aí você tem que tratar a depressão e o hipotireoidismo. Pode falar. Essa escala anterior, de avaliação, eu não estou ouvindo direito não, está bem baixinho. Espera aí, deixa eu botar aqui. Deixa eu fechar o meu para ver se melhora você falando. É o meu. Veja agora, tá ouvindo? Pronto. Essa escala a gente aplica no paciente em que momento? O esquema de avaliação da depressão. Professor, ainda está mutado seu microfone, não estamos ouvindo. Desculpa. Você pode aplicar essa escala em qualquer consulta de ambulatório de geriatria que você fizer. Você pode fazer uma busca ativa para saber se o paciente está deprimido. Mas eu costumo fazer a busca tentando preencher aqueles critérios do DSM-5, porque são mais diretos e objetivos. Eu pergunto assim, como é que está a sua vida? Está com graça ou está sem graça? Vamos dar um exemplo. Esse doutor está meio sem graça. Eu gostava de jogar dominó, gostava de sair de casa, agora eu não tenho vontade de fazer mais nada disso. Aí eu já boto lá, anedonia. Aí eu posso, se quiser, a partir daí, já trilhar e fazer a GDS, a escala de depressão geriátrica. Ou eu posso simplesmente tentar continuar ali nos sintomas maiores, DSM-5, e se tiver dois ou mais, e está mais 2 semanas, eu já boto como depressão subsindrômica e já começo a tratar. Eu costumo dizer, aí é uma opinião minha, não escrevo em livro, que se você der depressivo para quem não precisa, geralmente o único problema que você vai gerar
é o paciente o dinheiro que ele gastou para comprar a caixa. Certo? Dificilmente ele vai ter um problema por tomar antidepressivo. Mas terá um grande problema a vida toda se você deixar de medicar quem precisava ser medicado. Então, eu costumo dizer que eu prescrevo demais antidepressivo e se der errado eu tiro, mas poucas vezes dá errado. Poucas vezes foi desnecessário, pouquíssimas. Porque é muito difícil extrair essas informações das pessoas, porque as pessoas não querem dizer que estão deprimidas, elas querem enrolar. Assim, vir com a conversa de que não tem, que ele não é doido, que não tem problema do humor, que isso é coisa de gente que não é religiosa e que tem um coração fraco. Você pode aplicar a qualquer momento, pode aplicar na sua casa aí com sua mãe e seu pai, se você quiser. Nem diz que é uma escala de avaliação de depressão. Você entrega, deixa eles responderem sozinhos, depois você vai lá e conta quanto é que deu. A maioria dos idosos diz que até que é coisa da idade, né? Faz parte, já passou por muito problema e não vão relacionando com esse problema em si do processo depressivo. Exatamente, Ana Cristina. Eles acham que é uma coisa que assim, que faz parte da vida. Na realidade, a vida é tão dura para tanta gente que essa depressão já virou uma coisa do cotidiano e ninguém encara como depressão. E aí faz a psicoterapia informal. Qual é a psicoterapia informal? Ir na igreja, ir numa reunião de amigos, falar, escutar a voz de alguém lá na igreja, né? Falando sobre sofrimento, falando sobre a vida. Aí tem gente aqui dizendo, ir na UBS fofocar. Ricardo Negreiros disse que vai na UBS fofocar. Isso é ele dizendo que a pessoa vai, mas quem vai é ele. Como é o nome? Então, assim, eu costumo dizer assim, lá na Universal do Reino de Deus, com todo respeito a quem for da Universal aí, né? Eu digo que tem o dia lá, o dia dos desesperados, o dia dos endividados, o dia dos... Ou seja, junta ali um bocado de gente deprimida, geralmente deprimida dentro de uma situação de vida difícil parecida, e aí só em chegar lá, olhar para o lado e ver mais 500 pessoas em situação parecida, já alivia, né? Já se alivia. Porque já sente que não é o único no mundo que está sofrendo, nem que está passando pela mesma situação. Ali é uma psicoterapia, só que é uma psicoterapia feita pela igreja, e com um lado negativo que tira o dinheiro que a pessoa estiver disposta a dar, né? E o lugar no céu é melhor para quem der mais. Quem der menos, o lugar é pior. Fica um lugarzinho, é um pedaço do céu menorzinho. Tem alguém da Universal aqui? Tem? Pode se manifestar. Ninguém quer se manifestar, né? Aliás, nunca peguei nenhum aqui de vocês que é da Universal. Se foi, passou escondido. Não quis nem falar para mim. Depois dessa, né, professor? Ele nunca falou. Mas é uma enrolada muito grande ali, rapaz. Pelo amor de Deus. E pode ver que é de macete, só conversa com o povo de madrugada. Porque ele sabe que os deprimidos têm insônia. Aí ele conversa com o povo de madrugada. Entendeu? Isso é uma verdade, professor. Hã? Isso é uma verdade, se eu colocar. Pode ver, se você ligar a televisão lá na Record de madrugada, é só isso. É só essa besteira. Aquela palavra foi para mim, aí toca, que vai alimentando e vai realmente... E outra coisa, aquela sessão que ele recebe ali, alivia, entendeu? Porque encaixa exatamente na situação dele. Aí se alivia, aquilo é uma psicoterapia, entendeu? Não deixa de ser informal, mas é. Só que não resolve, né? Não é só aquilo ali que vai resolver. Ajuda, mas ajuda, assim, na ilusão, né? Seria melhor que fosse de graça, né? Não tivesse que pagar para dar certo. E aceita cartão e Pix, viu? Aceita tudo. Agora que tá bom com o Pix mesmo. Agora que eles vão estar, como diz desculpa o termo, encher a pança mesmo. Eu ia dizer outra coisa, mas encher a pança de dinheiro. Ó, diabetes mellitus, outra doença que tem uma relação forte, coração. Paciente pós-infarto, quase a metade fica deprimido. Não é porque ficou limitado, não. Tem gente que infartou há 20 anos e tem uma vida normal. Tem alguma relação do coração, não sei se é alguma substância que a gente não catalogou ainda, não identificou, que influencia o cérebro. E é interessante, por exemplo, já estudaram o BNP, né, em cardiologia, que é o peptídeo natriurético cerebral. Na verdade, ele foi descoberto no cérebro, mas ele é um peptídeo que é liberado no coração, quando o coração está sobrecarregado, né? Geralmente sobrecarregado de volume. Você sabe o que é o BNP, né?
E o BNP é interessante, né? Você tem um negócio que é lá no coração, foi encontrado no cérebro, ou seja, o coração se comunica com o cérebro muito mais do que a gente imagina. Exemplo, paciente com insuficiência cardíaca avançada, ele faz um padrão respiratório chamado de Chine-Stokes, desregula o bulbo. Se vocês quiserem ir lá na clínica médica, quiserem ver o paciente em respiração do Chine-Stokes, é só ir lá na clínica médica B, eu estou lá amanhã de manhã, vocês vão ver lá seu Damião de 100 anos fazendo Chine-Stokes por insuficiência cardíaca, certo? Não tem só ele não, tem outros pacientes também fazendo. É muito comum. Tem seu Severino, que eu chamo de seu Peba, que ele quer que chame ele de seu Peba. E ele também faz. Aqui são outras doenças, ó. Dos cânceres, o que tem mais relação com depressão é o de pâncreas, certo? Pronto, aqui também é outro slide importante da aula. Aqui fala como é que trata, como é a evolução e como é que trata. Vamos lá. Vamos botar uma situação hipotética. Um idoso chega lá no consultório, você atende, preenche os critérios DSM-5 e ele tem lá 6 sintomas lá do critério. Ele não tem apenas 5, não. Ele tem 2 maiores e 4 menores. Ele tem humor deprimido, tem anedonia, sentimento de culpa ou menos-valia, déficit de concentração, que é a disfunção executiva, ele tem perda de peso, certo? E tem insônia. 6 sintomas. Chega lá no seu consultório, você conversa, nem precisa aplicar a GDS, é uma depressão assim, ferrada, clássica. E aí você começa um antidepressivo. Optou por iniciar o quê? Droga de primeira linha. Ou um dual, ou um inibidor seletivo simples. Qual, professor? Não use fluoxetina, certo? Evita a fluoxetina. Você vai usar os outros antidepressivos inibidores seletivos, exceto a fluoxetina. Aí você usa sertralina, escitalopram ou citalopram, certo? E você, vamos optar pela sertralina, que é boa e barata, e é boa e é segura. E aí você optou por iniciar a sertralina. Aí iniciou a sertralina, a dose normal do comprimido é de 50. Existe comprimido de 25, mas é só como dose para iniciar, para evitar que o paciente tenha muitos efeitos colaterais, você começa com dose pequena. Esse é um aforismo da geriatria. Comece sempre com doses pequenas e aumente devagarzinho, que vai dar certo. Às vezes um remédio maravilhoso... Oi? Por que não a fluoxetina? Para evitar a fluoxetina tem uma tendência a dar agitação psicomotora, piorar o padrão de sono, deixar o idoso meio inquieto, certo? Não é que é proibida. Eu já peguei gente de 90 e tantos anos tomando e estava bem. Eu não mexi. Mas na lista de Biersvik, que é uma lista do estudioso da geriatria, ele tem uma lista chamada medicamentos inapropriados para idosos. A fluoxetina está lá na lista dos inibidores seletivos que tem uma tendência a dar mais errado do que dar certo no idoso. Não é totalmente proibido, mas tem mais chance de dar errado. Piorar o padrão de sono e deixar o paciente agitado, certo? Aí vamos lá, sertralina. Aí eu passei sertralina, 50 miligramas, né? Aí peço para tomar meio comprimido, sempre após o café da manhã, nunca de barriga vazia, né? Para sintomas gastrointestinais. Meio comprimido após o café da manhã por 8 dias, ou por 6 dias. E a partir do 9º dia, tomar um inteiro. E a partir desse dia do inteiro é que eu começo a dizer que comecei a tratar com a menor dose inicial. 25 não trata. 25 é só de adaptação, certo? Aí você deixa 50 miligramas. E aí pede o paciente voltar de 4 a 6 semanas depois tomando essa dose. Ou seja, eu comecei a tratar a depressão, estou na fase aguda da depressão. Nessa fase aguda, que dura geralmente 2 a 3 meses, é a fase que eu procuro entrar com antidepressivo e buscar a resposta ou, idealmente, a remissão. Muitas vezes eu não alcanço a remissão, mas eu alcanço a resposta, que é o que eu estou objetivando nesses primeiros 3 meses, pelo menos. E aí, em 6 semanas, o paciente volta, 4 semanas, né? Um mês e 1 semana, no caso, né? Que eu disse para tomar 1 semana, metade. Ele volta em 1 mês e 1 semana, e aí eu vejo que ele melhorou da anedonia, melhorou do sentimento de menos-valia, e melhorou, sei lá, melhorou um pouco o peso, subiu um pouquinho o peso. Aí eu vejo que ele melhorou metade daqueles 6, melhorou 3, certo? E aí eu digo o quê? Que ele teve resposta. Então, qual é o conceito de resposta? Melhora de metade dos sintomas. Melhora de 50% dos sintomas. Isso é resposta. Então, significa que estamos no caminho certo. Esse paciente respondeu. Ele remitiu? Não, ele não remitiu, porque ele não zerou, ele não melhorou os 6, né?
E aí eu posso ter dois caminhos. Eu posso manter os 50, esperar mais um mês e meio e ver a resposta dele. Na prática, sendo bem sincero, você também pode subir um pouquinho a dose, trazer para 100 miligramas e pedir para voltar em um mês e meio a 2 meses depois, certo? Vou botar a situação. Passei 25, 8 dias, 50 miligramas às 6 semanas, e o paciente volta, eu vi que teve resposta. Aí eu aumento para 100 miligramas e peço para voltar em um mês e meio. Aí o paciente volta em um mês e meio. E aí, quando ele volta um mês e meio, eu vejo que ele não tem sintoma nenhum mais. Ele zerou, ele não tem nenhum sintoma. Ele está remitido. Ele está curado? Não. Ele está recuperado? Não. Ele apenas atingiu remissão. Terminou o tratamento dele porque ele está remitido? Não. Certo? Ele apenas está remitido. A partir daqui, eu vou contar 6 a 9 meses para frente. Na literatura mais moderna, de 1 a 2 anos para frente, 2 anos preferencialmente, e vou manter essa dose de 100 miligramas, que significa o quê? O período de continuação do tratamento. É uma pessoa que não está recuperada, não é uma pessoa que está apenas remitida, e que eu estou buscando recuperá-la, teoricamente curá-la, entre aspas, né? Recuperar, o termo correto é recuperar. E aí esse paciente passa mais 6 a 9 meses pela literatura, ou 2 anos de forma mais ideal, e ele continua com esses 100 miligramas durante 2 anos, essa é a fase de continuação, certo? Tem a fase inicial, uma fase de continuação, e ele passa 2 anos tomando. Ao final desses 2 anos, se ele continuar remitido, ou, de acordo com algumas literaturas, ao final de 9 meses após a remissão, se ele continuar remitido 9 meses a partir da data que ele atingiu a remissão, eu falo que ele está recuperado, tratado deste episódio depressivo. E aí eu posso diminuir paulatinamente ao longo de 3 meses a dose do antidepressivo e tirar o antidepressivo. Na geriatria, não faço isso. Já fiz isso com adulto. Na geriatria, eu não faço. Eu mantenho tudo. Por mim, era para vir mais cedo. Era para estar tomando antes de eu nascer, se brincar. E Ei, professor. Isso é a continuação. Oi. Olha, e por que o senhor disse que a gente, quando no primeiro mês, na primeira volta, a gente vê se diminuiu pela metade os sintomas? São 6 sintomas. 6 sintomas, não, 6. Eu dei um exemplo de 6. Eu dei um exemplo de 6, né? Mas vamos lá. Poderia... Vamos supor que fossem 6, e na primeira volta, que daria 6 semanas, o cara regredisse ou melhorasse em 2 sintomas. Não valia a pena continuar, não? Não é resposta. Isso não é resposta. Resposta Então, é metade, melhorar metade dos sintomas. Se melhorar 90% dos sintomas, ficou só um, ainda assim isso é resposta. Então, 50% até 99% é resposta. Certo. 100% dos sintomas é remissão. É um conceito bem travado, não é temporal, é transversal. Melhorou metade dos sintomas, melhorou 60%, melhorou 70%, melhorou 80%, melhorou 99,9999%, mas não melhorou 100%. Resposta. Melhorou tudo, zerou, não tem mais nada, melhorou 100%. Remissão. Mas aí faz o quê no caso desse senhor? Eu não entendi a pergunta. É o seguinte, vamos supor não, que eu estou dizendo aqui. Vamos supor que eram 6 sintomas, certo. O cara só melhorou 2 no primeiro mês. Não vale a pena continuar? Eu vou aumentar a dose antidepressiva. Ah, perfeito. Sim, eu não estou botando na situação continuando, preste atenção. Eu acho que você talvez estivesse um pouquinho distraído. Estou botando aqui a situação das melhores, né? O paciente veio, tinha 6 sintomas, eu entrei com antidepressivo e ele melhorou metade, certo? E aí eu quis acelerar o processo de recuperação dele, de remissão, e eu dobrei logo a dose de 50 para 100, que não é um absurdo, pode chegar até 200 miligramas a dose sertralina. E aí ele, mais um mês e meio, ele voltou, já não tinha mais nenhum sintoma. A partir daí eu vou contar 6 a 9 meses, literatura mais moderna, 1 a 2 anos, 2 anos, e vou manter essa dose sertralina em 100, com o objetivo de, nessa fase de continuação, manter ele remitido. Enquanto aqui são critérios que não têm a ver com o tempo, a continuação é um critério temporal. Você tem que passar de 6 a 9 meses, ou de 1 a 2 anos, remitido dentro da continuação, dentro dessa fase de recuperação, certo? E ao final disto, dos 2 anos, se o paciente continuar sem nenhum sintoma, é que eu falo que ele está recuperado ou curado, entre aspas, desse episódio depressivo. E aí eu vou usar mais 3 meses só para desmanchar, reduzindo a dose até tirar. Tratei a depressão. Entendeu? Sim, eu tinha entendido essa parte, sim. Tranquilo. Pronto.
Agora, o que é... Eu não sei o que você está querendo perguntar exatamente, se você entendeu tudo. Não, se eu mas já respondi. resolveu. No meio que na primeira volta o paciente se melhorasse metade, aí diria que era a Sim. resposta, certo? É. Aí o senhor falou, vamos usar um exemplo, continuou. Mas aí eu não fiquei, não tinha entendido se o cara não tivesse melhorado metade, o que é que faria com ele? Se ele não melhorou metade, aí é que já vou aumentar a dose de todo jeito, né? Se ele não Pronto, melhorou nem resolvido. metade, eu vou dobrar a dose. Aí é que eu vou dobrar mesmo. Quando o Pronto, paciente oxe, meu melhora filho, que é demais. entenda, quando o paciente não melhorar a metade, eu posso me dar o luxo de nem subir a dose, mandar ele voltar em 1 mês e meio para frente e ver se ele remite. Só que, sinceramente, eu vou ser bem honesto, na prática, a maioria não remite, certo? Acaba que a gente aumenta mesmo. E se ele não melhorou nada, resposta nenhuma, aí é que eu chuto o pau da barraca, já aumento logo, às vezes já deixo uma receita de um outro que ele vai associar daqui a 1 mês. Por que é que eu acelero tanto assim? Porque esse paciente não tem acesso a gente assim tão fácil. Então eu já faço uma coisa que eu tenho quase certeza que eu vou fazer na frente. Mas de livro, eu estou falando para vocês aqui como é, do jeito que é para ser pela literatura, certo? E que bate muito bem com a realidade 90% das vezes. Então vocês entenderam isso aqui. Entenderam a continuação. E o que é essa manutenção, professor? Manutenção você faz para aquele paciente que você supõe ou que ele dá indícios de que ele vai ter depressão de novo. Exemplo, um paciente que está no segundo episódio de depressão, ou seja, uma depressão recorrente, esse paciente vai ter que estar na fase de manutenção. Ou um paciente que tem ideia de suicídio, ou tem uma depressão maior com mais sintomas de depressão, uma depressão mais intensa, aquele cara que está acamado, que não sai para trabalhar, que não faz nada. Porque a maioria dos deprimidos sai de casa, né? É o cara chato, intolerante, impaciente, que briga no trânsito com qualquer coisa. A maior parte ali ou é deprimido ou é ansioso. A fase de manutenção é aquela fase que, ao final dos 9 meses, vamos supor que esse paciente que eu citei aqui, ele não esteja no primeiro episódio de depressão, seja o segundo dele já, certo? E aí eu fiz toda a sequência, que é igual a um paciente que teve o primeiro episódio, fiz a sequência de medicação, resposta, remissão, continuação. Só que no final dos 9 meses, ou final dos 2 anos de continuação, eu digo, eu não vou, apesar dele estar recuperado ao final dos 2 anos, eu não vou desmamar o antidepressivo dele, eu vou manter por mais 2 anos. É uma fase de manutenção. Por quê? Porque eu sei que esse é o segundo episódio de depressão dele e a chance dele deprimir de novo é muito alta. E aí eu vou manter a medicação. Alguém lá no começo da aula me perguntou, professor, por que é que o senhor tira? Sinceramente, eu não tiro. Os pacientes que eu estou acompanhando estão na manutenção ad eternum, certo? Teoricamente, a manutenção seria mais 2 anos de antidepressivo para garantir esse período de recuperação, garantir que ele está bom, e ao final de 2 anos você desmamaria, certo? Entenderam que a manutenção? Então, a manutenção é para quem já teve depressão antes, ou seja, um novo episódio, uma recorrência da depressão, ou um paciente com depressão com ideação suicida, ou um paciente com depressão mais intensa. Deu para entender isso aí? Sim ou não? Sim, professor. E o que é recaída e recorrência? Não confundam isso, viu? Cai em prova, vocês se atrapalham. Recorrência é um novo episódio depressivo. Recaída é piora da depressão. Um sintoma que seja, que volta, certo? Ou um novo sintoma que surge, que não existia, certo? Ou o ressurgimento de todos eles, ou parte deles, é uma piora do paciente em qualquer momento até o final desta fase aqui. Deu para entender? Exemplo, paciente, você deu antidepressivo, certo? Aí ele melhora metade dos sintomas. Aí quando ele volta mais 1 mês e meio para frente, ele não só não remitiu, como ele saiu dos 50% e voltou para 30%. Ele voltou a ter, sei lá, voltou a perda de peso que ele tinha melhorado. Certo? Isso é uma recaída. Ou o paciente veio, você deu antidepressivo, ele teve resposta, aumentou a dose, ele atingiu remissão, ele estava remitido, você entrou na fase de continuação, manteve o antidepressivo e lá no meio do caminho ele entristeceu de novo. Voltou um sintoma da depressão, qualquer um deles. Aí você fala, recaída. Deu para entender isso? Se ele tiver aqui já 8 meses tomando o antidepressivo, não fechou os 9 meses de uso programado e ele volta a ter sintoma, mesmo tendo passado 8 meses em remissão, isso é recaída também. Deu para entender isso? É a piora do paciente a qualquer momento antes de estar recuperado.
Agora, o paciente que terminou aqui, passou 9 meses ou 1 a 2 anos pela literatura mais moderna, ficou sem depressão, continuou sem depressão nenhuma, remitido, né? Ficou remitido. Fechou os 2 anos de continuação, remitido. Aí você entrou na fase de manutenção, que é o segundo episódio de depressão da pessoa, por exemplo. E aí você manteve o antidepressivo. E aí lá para o primeiro ano, no final do primeiro ano da manutenção, ele deprime de novo. Isso é recaída ou é recorrência? Recaída. Não, é recorrência. Recorrência, porque manutenção não é tratamento da depressão, é garantia para não ter um novo episódio. Se você tem um novo episódio durante a manutenção, já é uma nova depressão. O final da continuação é o término do tratamento da depressão. O final da continuação, no final você fala assim, paciente recuperado, paciente curado deste episódio depressivo. Quando você mantém o antidepressivo por mais 2 anos, você está usando como profilaxia, como prevenção, como garantia de que ele não vai ter um novo episódio depressivo. Então, a manutenção, se o paciente adoece na manutenção, você quer dizer, ou ele volta a deprimir durante a manutenção, ele está tendo um novo episódio depressivo. Isso ficou claro, ainda está confuso, que eu explico de novo. Quando é que você diz que alguém está curado? É um paciente remitido durante 1 a 2 anos. É um paciente recuperado até o término da continuação. Deu para entender? Nesse período de manutenção, ele ainda está sob medicação? Está sob medicação, mas é uma medicação profilática. É para ele não ter a depressão de novo. Ele não está tratando essa depressão atual. Teoricamente, ele já tratou quando fechou aqui 1 ano do final da continuação. Então, no caso, ele está curado do episódio, mas não da... Ele está curado do episódio. Ele está sujeito a um novo episódio, concorda? Certo, certo. Então, ele continua sendo uma pessoa depressiva, só que controlada. Não, ele não continua. Entenda, presta atenção. Presta atenção. Ser deprimido, depressão é um estado, é uma situação. O paciente está deprimido. Se você tirar ele da depressão, ele não está mais deprimido. Peraí, deixa eu botar essa tabela. 6 a 12 semanas, certo? Aí você tem a fase de continuação. Ele bota aqui 4 a 9 meses pelo livro, mas é uma tendência moderna 2 anos. Vamos supor aqui, 2 anos. Aí terminou aqui, o período de tempo de 2 anos, certo? Aqui você fala recuperado, curado, tratado deste episódio depressivo e recuperado. Está bom, acabou essa depressão. Se eu mantiver o antidepressivo aqui, é porque eu optei por manter, porque eu não quero que ele volte a deprimir, porque eu quero garantia, para prevenir um próximo episódio. Eu não estou tratando mais este episódio. Esse episódio já está tratado, está curado, recuperado nesse último dia da continuação. Ou deu para entender, não? Sim ou não? Sim, professor. Sim. Você deve estar se perguntando assim, por que eu mantenho um remédio na mesma dose de antes, se o cara já está curado? É para prevenção, é para evitar um novo episódio. Eu não estou tratando mais esse episódio aqui. Esse episódio já está tratado ao final da continuação. Entendeu, Ana Cristina? Entendi. Então, isso aqui, essa fase de manutenção devia ser assim, fase preventiva. Ficar mais fácil vocês entenderem. Então, se a pessoa adoece aqui, como ele botou aqui, adoeceu aqui, dentro da manutenção, recorrência. Estão vendo? Sim, se adoecer aqui antes do final da continuação, recaída. E se fosse aqui também, recaída. E se fosse aqui, recaída. E se fosse aqui, recaída. Qualquer momento de ascensão do paciente, ele volta a piorar, é recaída. Qualquer momento que ele volta a piorar antes do término da continuação, é uma recaída. Ele nem sequer terminou o tratamento dele. Certo? Quando ele terminar o tratamento dele, se a partir daí, no segundo dia, depois que terminou o tratamento dele, ele adoecer, é recorrência. É um novo episódio depressivo. Aqui eu já posso pegar uma curvinha verde dessa aqui e montar aqui, daqui para cá, passando. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Uhum. Por isso que eu perguntei se ele ainda estava sob medicação, já que está na... Está. A fase de medicado, manutenção... Né? A fase de manutenção é medicado, mantém-se medicado. Eu não tenho como fazer manutenção. Não, assim, por literatura e por determinação, não é com psicoterapia. É remédio. Agora, você pode manter a psicoterapia aqui pro resto da vida, se quiser. Isso não faz parte do conceito aqui de recaída e recorrência, certo?
E nessa manutenção, ou até na continuação, até na fase aguda, o paciente pode estar tomando remédio e fazendo tratamento psicológico. Certo? Todo mundo entendeu isso? Recorrência é um novo episódio. Recaída é a piora a qualquer momento durante o tratamento do episódio atual. Aí já Olhando vai para essa aumentar tabela, a dose, já vai fazer todo o processo com medicação. aí se esse paciente aqui que eu estava tratando, que muito bem, né? E ele está melhorando, e ele cai aqui de novo, eu posso dobrar, aumentar ainda mais o antidepressivo, ou eu posso associar antidepressivo. Eu posso usar remédios que potencializam o antidepressivo. Tem medicação que potencializa. Até hormônio tiroidiano se usa para potencializar tratamento antidepressivo. Certo? Posso usar neuroléptico, quetiapina, por exemplo. E aí são várias facetas. Eu não vou explicar todas elas a vocês, vocês vão enlouquecer e não vão aprender, certo? Porque tem que vivenciar essas coisas. Eu vou botar quetiapina, o paciente tem demência, está agitado e tem uma insônia. Eu vou botar quetiapina para aquietar, dar um soninho, e é coadjuvante o tratamento da depressão. E aí são inúmeras facetas. Eu passo o dia todo aqui falando. Mas o tempo de tratamento continua, né, professor? Se ele tiver lá no fim da continuação, vamos supor, caída... Vamos lá. Eita, agora complicou. Foi boa a sua pergunta, excelente pergunta. O paciente está aqui, certo? E aí ele já está bem pertinho, falta um mês só para eu dizer que ele está recuperado. Aí ele pega e adoece, né? Faltando um mês. Zera! Começa tudo de novo. Você vai contar de novo, você vai de novo. Vai aumentar o depressivo, vai esperar a resposta. Pode ser que a resposta já seja uma remissão. Tá entendendo? Porque ele voltou 2 sintomas. Aí você aumentou o depressivo, ele volta um mês e meio, você começa a contar daqui, não, volta para cá, a contagem. Aí você aumenta o depressivo, aí ele volta para você, aí ele volta bem melhor, ou zera os sintomas, aí ele zerou o sintoma. A partir do momento que ele zerar aqui, lá vou eu contar de novo, 1 a 2 anos, literatura mais antiga de 6 a 9 meses, mas aí 1 a 2 anos de novo. Ou seja, às vezes o cara já andou aqui quase 2 anos e um quebrado, quando ele pensa que vai ficar, aí começa tudo de novo. É isso assim, doutor, é uma lamentação. Não, porque, sinceramente, quem toma antidepressivo de idoso, dificilmente ele vai ter uma manutenção de 2 anos, ele vai ter uma manutenção ad eterno. Não escreva isso em canto nenhum, viu, para responder prova, não, que vocês vão errar. Mas tem muita coisa que a gente fala e que a gente faz e que bons médicos de tarimba fazem e que não é literatura, não está consagrado ainda, mas depois acaba virando consagrado. É como a história da vitamina D, né? Depois a gente conversa sobre isso. Tratamentos biológicos, farmacoterapia, eletroconvulsoterapia, estimulação magnética transcraniana, fototerapia e psicoterapia, certo? Não biológico. Aqui são as medicações, os antidepressivos. Os primeiros antidepressivos utilizados foram os inibidores da monoaminoxidase, certo? São remédios cheios de efeito colateral e que interagem até com alimento. Então, alimentos que eu acho que contêm tirosina dão um maior problema com o uso de inibidores da MAO. Então, muitos enlatados têm tirosina, e aí o paciente tem uma série de efeitos colaterais, hipertensão e manifestações serotoninérgicas exageradas. Os antidepressivos ainda utilizados, assim, mais direcionados para a depressão mesmo, sem grandes efeitos colaterais, os primeiros foram os antidepressivos tricíclicos. Aí, o que é que ele faz? Bloqueia a bomba de recaptação de serotonina, noradrenalina e dopamina, em menor grau, certo? Quais são os efeitos colaterais? Os tricíclicos, eu vou falar porque eu vou dar aula de farmacologia para vocês. Os tricíclicos, eles têm um problema, eles têm muito efeito anticolinérgico. Fujam de remédios que têm muita propriedade anticolinérgica como efeito colateral para o idoso. Porque o idoso ele tem uma relativa deficiência de acetilcolina ou uma relativa ineficiência colinérgica. Então, qualquer droga que tenha uma propriedade anticolinérgica exuberante tem grande chance de dar efeito colateral no idoso. Exemplo, polaramine, que é usado para alergia, que é a dexclofeniramina, grande chance de desorientar o idoso, de dar constipação, da retenção urinária, certo? Aqui tem grande chance por esses efeitos anticolinérgicos,
Dá distúrbio da memória, que é o principal neurotransmissor da memória, é a acetilcolina, né? Turvação visual, boca seca. Você inibindo a acetilcolina no tubo digestivo, vai dar boca seca, constipação, na via urinária, retenção urinária. Quem é aula de incontinência urinária, que eu vou dar também, vai ver que a bexiga se contrai por ação muscarínica, por ação colinérgica, certo? Então, uma coisa que bloqueia a ação da acetilcolina vai fazer a bexiga ficar meio inerte. Não vai conseguir se contrair. Então, ela retém urina. O antidepressivo também tem outros efeitos colaterais por bloqueio não colinérgico, mas por outro caminho. Bloqueio de receptor histamínico. Então, o antidepressivo tricíclico dá sono, dá ganho de peso, aumenta o apetite. Então, é um remédio para tomar à noite. Para um adulto até dá para dar essas coisas, porque o adulto tem muita reserva colinérgica, né? Então, ele não manifesta esses sintomas aqui, porque ele tem muita reserva colinérgica. Se a dose for alta, nem o idoso escapa, né? Vai ter. Nem um adulto escapa, vai ter também. Bloqueio dos receptores adrenérgicos alfa-1, pode dar tontura e hipotensão. E aqui o mais sério, bloqueio dos canais de sódio no coração e cérebro, podendo dar arritmias, parada cardíaca e convulsões nos casos de superdosagem. Quando eu estudei para residência médica, faz muito tempo, foi no século, se bem que foi século passado, a principal causa de intoxicação exógena no país era antidepressivo tricíclico. Não sei qual é hoje a principal causa, mas era esse aqui. E porque as pessoas estavam tratando, às vezes não estavam remitidas, estavam com ideação suicida e tomavam uma dose alta, certo? Como tentativa de suicídio. É muito comum as mulheres, como tentativa de suicídio, tomar muitos comprimidos de uma vez. Aí vai lá Aí chega na emergência lá e tomou 20 comprimidos de Rivotril, tomou 20 comprimidos do antidepressivo que toma. A maioria não consegue se matar fazendo isso, né? No tricíclico, acaba conseguindo. Dos antidepressivos tricíclicos, a gente não evita nos idosos, todos os 4 aqui a gente evita. O que a gente pode usar é a nortriptilina, nome comercial Pamelor. Por que só esse, professor? Porque esse tem pouca propriedade, menos propriedade anticolinérgica que os demais. Não é a maravilha do mundo. Mas, por exemplo, você tem um paciente que é diabético, está lá no PSF, deprimido, né? Você tem lá no estoque do PSF Pamelor, e você não tem inibidor seletivo. Vai deixar o paciente deprimido? Não. Aí você começa, nortriptilina. 10, 25, 50, 100 miligramas. Começa com 10, deixa um tempo com 10, a pessoa para 25 vai ter que ir mais devagar, subindo a dose. As doses terapêuticas são de 50 para lá. Menos que isso, ela tem mais um poder de controle de sintoma neuropático. Por que eu falei diabético? Porque diabético é danado para ter parestesia nos pés. Polineuropatia simétrica distal. Neuropatia periférica, né? Na sola dos pés. Reclama de noite, o pé está quente, formigando. E aí você dá nortriptilina e alivia esse sintoma. Aí serve para tratar uma possível depressão que ele tenha, mas serve também como quadro ou como droga para controle de sintoma de neuropatia. Aqui são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Isso aqui é o que vocês conhecem mais, certo? E alguns de vocês já tomam, e eu advogo os que não tomam e que precisam, que começa a tomar logo. Bloqueio seletivo da recaptação de serotonina. Né? Eles podem desenvolver, o efeito colateral que ele pode dar, ele aumenta a serotonina, certo? Diferente do tricíclico que aumenta os 3, mas principalmente os 2, serotonina e nora, esse aqui aumenta só a serotonina, certo? Agora, ele tem uma coisa ruim, que às vezes acontece, não é raro, mas também não é comum. Seria pouco comum, que é hiponatremia por secreção inapropriada de ADH. E qual é o principal sintoma de hiponatremia? Sonolência extrema. Qual é o próximo sintoma? Convulsão. A maioria vai ter só sonolência extrema. Então, aquele paciente que era bem alerta, está deprimido, preenche os critérios DSM-5 ou o GDS lá, e você acha que ele está deprimido ou depressão subsindrômica. Você começou sertralina, e é lá pro primeiro mês o paciente começa a ficar mole, parado, e de repente já está dormindo e fica bem paradão, letárgico, vá atrás. Pode ser que ele esteja desenvolvendo uma CIRRAD, uma síndrome da secreção inapropriada da hormônio diurético. Qual é o tratamento? Parar imediatamente o antidepressivo. Se reverte sozinha. Se o sódio estiver abaixo de 120, internar para repor o sódio em salina 3% em bomba de difusão contínua bem lento, para não dar a mielinólise pontina, né? Já ouviram falar nisso, não já? Sim ou não? Cadê vocês, pelo amor de Deus? Não. Marquei, professor, não pode falar, não. A mielinólise, é assim, é uma coisa importante da medicina, né? Da aula de geriatria, né? Da clínica médica.
Vocês vão pegar, durante a vivência de medicina, pacientes com sódio baixo. Sódio baixo. O principal sintoma do sódio baixo é sonolência, certo? O próximo sintoma é convulsão. E quando você encontra o sódio baixo de alguém, você não pode repor rápido. Se você repuser rápido, corrigir rápido, esse paciente pode ter uma lesão na ponte irreversível, chamada mielinólise pontina, certo? Que é grave e irreversível. Então, o sódio precisa ser corrigido lento. Vamos supor, o sódio que está em 120, você só pode trazer ele para, no máximo, 128 ou 132 em 24 horas. Você tem que repor de 8, corrigir no sangue, de 8 a 12 mEq em 24 horas. Isso não cai na prova de vocês, certo? Estou botando só uma ilustração para vocês saberem, porque vocês podem ter um parente internado com pneumonia, né? E às vezes o idoso faz CIRRAD por pneumonia, não faz só por inibidor seletivo, faz por inúmeras causas, mas pneumonia é uma delas. E aí o médico, às vezes desavisado, mete lá 5 ampolas de NaCl20 e num sorinho pequeno e manda correr ali em 2, 3 horas. E aí pode dar um dano cerebral irreversível, você fica procurando o que aconteceu com o seu parente, foi a caca que alguém fez. Ó, inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Fluoxetina, a gente não usa no idoso, evita, certo? Não é proibido terminantemente, mas deve se evitar ao máximo. Você tem muitas outras opções, ó. Sertralina, paroxetina, fluvoxamina, citalopram, escitalopram, certo? Aí tem aqui esse comprimido de 25, 50, 100 miligramas, paroxetina 20 miligramas, fluvoxamina acho que é 10 miligramas, citalopram 20 miligramas, escitalopram 10, pode chegar a 20, 40, 30 miligramas, citalopram pode chegar a 40, 60 miligramas. Não precisa decorar isso não. Eu botei sertralina, que é o exemplo que eu dei a vocês. 25, 50, de 100 até 200, né? Droga de primeira linha, certo? E o que é que se faz com o inibidor seletivo? Se dá que horas? Após o café da manhã. Certo? Não é à noite, é após o café da manhã. Pode dar à noite? Pode. Dizer que ele gera insônia é um exagero. Ele não gera insônia, não. Até, às vezes, gera até um soninho em alguns pacientes. Na geriatria, estou falando todos os adultos não, na geriatria, é comum o estalopram dar uma molezazinha, um soninho, em alguns idosos. Nesses que tem esse sono, eu peço para tomar após o jantar, ao invés de tomar após o café. Mas de praxe, de livro, é um remédio para tomar após o café da manhã. Certo? Diferente do tricíclico, que é um remédio para tomar à noite. Aqui são os inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina, certo? Há uma tendência moderna, uma tendência não, já é algo sagrado em algumas literaturas, que inicia o tratamento por estes, ao invés de iniciar com o inibidor seletivo. Aí aqui são representantes desse, a duloxetina, o minalciprano, a venlafaxina e a desvenlafaxina. Em uma mesma molécula existe a seletividade para serotonina e nora, com ação pouco expressiva na recaptação de dopamina. Então, é o famoso Cymbalta, Velija, Simbi, Dual. Aqui é o Excel. Eu não conheço muito, só tem um paciente que eu vi tomando isso. Venlafaxina, que é o Venlaxin, Venlift, Effexor. Desvenlafaxina, tem um bocado, tem o Imense, tem o Desve, tem o Pristic, certo? Excelentes remédios. Excelentes medicações. Professor, uma dúvida. Tá ficando bem popular os inibidores de serotonina e noradrenalina hoje em dia, mas aquele paciente que não tem apenas depressão, aquele paciente que tem um componente bem estressor, bem ansioso, ainda assim é indicado passar para eles? É indicado, sim. Tratamento de depressão e ansiedade são muito parecidos, certo? A única diferença é que, na ansiedade, você, quando entra com antidepressivo, você pode até aumentar a ansiedade nas primeiras semanas. Então, é bom você entrar com antidepressivo e um benzodiazepínico, que não seja sedativo, que seja mais ansiolítico, um alprazolam da vida, por exemplo. E aí você deixa as duas coisas. Depois de passar das 2 semanas, aí você desmama o benzodiazepínico, deixa só para momentos maiores de ansiedade, o paciente anda com aquela caixinha guardada e só usa em momentos críticos, e fica pela vida tomando a duloxetina, ou a venlafaxina, ou a desvenlafaxina. Entendeu isso aí? Sim, isso eu entendi. Então, se você iniciar depressivo puro, para quem é muito ansioso, você pode piorar a ansiedade. Às vezes você tem que entrar com benzo junto e depois tirar o benzo. Na fase aguda, 2, 3 semanas, você fica com benzo até mais tempo, 1 mês, depois você desmama o benzo e deixa o benzo só para os momentos críticos. É uma pessoa ansiosa e aí um dia, sei lá, perde um pai ou perde a mãe, nesse dia você vai ter que tomar de novo. Dificilmente não vai precisar, né?
Ó, aqui um exemplo no caso da venlafaxina, né? A duloxetina tem uma coisa boa. A duloxetina ela tem um diferencial que ela serve para tratar sintomas somáticos. Naquele deprimido cheio de dor muscular, ou aquele deprimido que tem síndrome do intestino irritável, ou aquele deprimido que tem espasmo esofagiano difuso, dor no tórax, como é aquele deprimido que sente uma enxaqueca. Aí esse é bom, a boa medicação é do duloxetina. Ela tem uma ação diferencial no controle de sintomas somáticos da depressão. Ela modula sintomas álgicos e alguns sintomas desautonômicos. Então, você vai ver muito fibromiálgico lá da reumatologia, quem gosta da reumato, tomando duloxetina. É o Cymbalta, que é o remédio mais clássico, conhecido, o Velija, o Dual, o Cindy, certo? A venlafaxina, é interessante, na dose de 75 miligramas, ela funciona praticamente como um inibidor seletivo, ela só aumenta a serotonina. Na dose de 150, ela já aumenta a serotonina e nora. E na dose acima de 150, ela já aumenta a dopa. Então, só tem uma coisa ruim da venla, né? Às vezes ela gera hipertensão arterial. Às vezes você não consegue progredir a dose, que o paciente começa a ficar hipertenso. Mas se o paciente já foi hipotenso por natureza, é até bom que ele fica mais acordadinho. O paciente que tem 12, 11 por 8, e você precisa trazer para 13, 14, o paciente com mais de 80 anos, às vezes se beneficia. Mas assim, não dá tanta hipertensão assim, como dizem, não. Geralmente, quando você passa dessa dose aqui, é que começa a dar mais de 150. E a maioria não precisa mais de 150. Eu estou falando de idoso, certo? Adulto toma 300 mg por dia de venlafaxina muitas vezes. Eu tenho idoso que toma 300 de venlafaxina com 45 mirtazapina, dose máxima dos dois. E foi o único jeito que eu encontrei para tirar ele da depressão sem ter que botar ele para fazer eletroconvulso, porque ele não queria de jeito nenhum fazer eletroconvulso terapia. A bupropiona é um inibidor seletivo de recaptação de noradrenalina e dopamina. Ela não mexe com serotonina, certo? Ela o protótipo dessa classe é a bupropiona, né, que é o BUP, o Bupium. Ziban é o Elbutrin, certo? Aqueles que não toleram o efeito serotonérgico. Qual a vantagem da bupropiona? Ela não mexe na libido. Os antidepressivos inibidores seletivos, eles diminuem a libido, eles atrapalham a ereção, certo? Atrapalham a ejaculação. É um remédio que mexe na questão sexual. Quando é idoso, muito idoso, isso não vai fazer muita diferença, sendo bem honesto, com mais de 85 que não tem relação. Mas alguns idosos reclamam, doutor, eu já funcionava, agora não estou funcionando nada. E aí é por conta do antidepressivo. E aí a gente está como opção a bupropiona para fugir da ação serotoninérgica e esse lado negativo de inibir a libido, né, que os inibidores seletivos e duais têm por conta da via serotoninérgica. Você pode usar a bupropiona também para parar de fumar, certo? É uma droga também que pode usar no paciente com Parkinson. Nos pacientes que não respondem bem a inibidor seletivo. Não é essa maravilha do mundo, não, bupropiona. Eu não percebo isso como uma medicação tão boa. Mas nos pacientes com Lewy, demência de Lewy e Parkinson, ela encaixa bem, funciona bem. E para parar de fumar, quem tem o desejo de parar de fumar, ela ajuda também. Tinha um psiquiatra amigo que ele dizia que a bupropiona, ela além de dar uma certa perda da vontade de se alimentar, ela também causava uma certa euforia, ansiedade nos idosos, eles ficavam mais ativos. Aí ele não passava muito, às vezes, porque acabava, assim, perdiam o sono em algumas situações. É uma droga que eu uso, dificilmente eu uso ela isoladamente. Ela geralmente está associada, eu uso associada com alguma coisa. Quando eu quero melhorar mais o ânimo, o interesse, a vontade. Eu vejo que a pessoa não está triste, mas está desanimada, está com anedonia. Ele é menos incisivo. Eu tenho essa sensação. Posso estar errado. Ninguém vai escrever isso em prova, não. Dupla ação. Esse aqui é uma via que também aumenta a serotonina e nora. Parece um inibidor dual, mas não é um inibidor dual, certo? Tem um mecanismo parecido, só que tem por agir em outros receptores, também aumenta a serotonina, aumenta a nora e provoca sedação e ganho de peso. A droga protótipo dessa classe é a mirtazapina. Aí você diz, professor, mas dá sedação e ganho de peso, então é ruim. Não, é uma droga maravilhosa. Eu até digo assim que a geriatria deu certo para mim, principalmente por causa desse remédio. É a mirtazapina. O que é que ela faz? Ela é um remédio que se toma à noite, que ela dá sono. É um remédio que aumenta o apetite, trata a ansiedade, trata a depressão. Tudo num remédio só. Né? E segura do ponto de vista cardiovascular.
e existe ela numa forma dispersível, bota na boca, dissolve e engole fácil, né? É muito comum você ter uma idosazinha, magrinha, que a família tá louca porque danada não come e não quer comer. Quem é que não tem uma avózinha, uma bisavó, que nessa situação aqui dessa turma que não já teve? Alguém aqui já teve, certo? A família preocupada porque só belisca, quase não come, tá só emagrecendo, não dorme direito, dá trabalho à noite, entendeu? E é tristonha, abatida. Aí você entra com mirtazapina, bota a vozinha para dormir, bota a vozinha para comer, a bichinha ganha peso, a família fica louca quando vê ela ganhando peso de felicidade, né? E trata a depressão de forma muito eficaz, é um excelente antidepressivo. Agora, lógico que eu não vou passar para uma pessoa obesa, não vou passar para um diabético, entendeu? Eu não vou fazer isso, que aí eu vou piorar a situação. E é para tomar à noite. Dual, bupropiona, pode tomar manhã e noite, mas geralmente é manhã. Duais, de manhã. Inibidor seletivo, de manhã. Tricíclico, à noite. Esse aqui, à noite. A mirtazapina e a mianserina. Essa eu não conheço, sendo bem sincero. Não sei nem o nome comercial. A mirtazapina é o Remeron, é a razapina, certo? Eu não ganhei nenhum tostão deles, não. Eu estou falando propaganda, parece até que eu ganhei um tostão. Eu nunca nem usei uma passagem de avião, nem uma hospedagem de laboratório. Eu estou falando porque presta mesmo. Que mais? Antagonista de dupla ação sobre receptores de serotonina, 2A e inibição de recaptação de serotonina. Esse aqui, o protótipo dessa classe, é o Donarém. Alguém já pode até ter visto alguém tomar. É a trazodona. Ela, como antidepressiva, não é essa maravilha, sabe? Ela é antidepressiva de 150 mg para cima. Ela é muito boa como coadjuvante para o paciente deprimido, que você conseguiu limpar quase todos os sintomas dele, mas ficou a insônia. Então, ele não atingiu remissão por conta da insônia. Aí você entra com o trazodona ali, deixa o Donarém à noite, que é o trazodona, e mantém o inibidor seletivo ou dual de manhã. Aí você limpa todos os outros sintomas, limpa também a insônia, e aí você remite o doente. Você usa associado. Ele não é um potente antidepressivo, mas ele tem um potente efeito sedativo. Então é muito melhor você botar um idoso para dormir com Donarém, com trazodona, com mirtazapina, por exemplo, que você botar um idoso para dormir com benzo, né? Benzo é uma tragédia. Ou é até melhor botar ele para dormir com isso aqui do que botar ele para dormir com PATS, que é o Zolpidem, ou a Zopiclona. Vocês aí já devem tomar PATS, um ou outro de vocês aí, de noite. Estudando, aí depois fica com insônia e toma um PATS para dormir, bota embaixo da língua. Conhecem PATS, sim ou não? É facinho, né? Conheço, professor. Tá vendo aí que conhece? Porque ele é o indutor do sono, bota embaixo da língua no instante dorme, é o Zolpidem. Não é referente a ninguém, não. Todo mundo Oi? fica falando... Oi, o que é que vocês estão brigando? Diga aí. Todo mundo fala bastante do Zolpidem porque ele é um não benzodiazepínico e ele é um bom sedativo, né, para dormir. Ele é um não benzodiazepínico, mas ele tem um jeito de agir parecido, certo? E entenda, dos remédios de dormir, ele é bem melhor do que tomar um benzo, certo? Mas ele não é melhor do que tomar trazodona, por exemplo. Então ele é um benzo de bigode falso. Exato, pronto. É um benzo de bigode falso. Não posso dizer que ele é um benzo, certo? Porque por literatura ele não é. É como risperidona. Risperidona é um neuroléptico atípico, assim como olanzapina e quetiapina. Mas olanzapina e quetiapina, de fato, são neurolépticos atípicos. A risperidona é um aldol de terno e gravata, certo? É uma forma disfarçada de aldol. Todos os pacientes que tomam, quase todos os pacientes idosos tomam risperidona, viram parkinsonianos, ficam rígidos e tremendo. Que é o que o aldol faz, né? Se você der aldol por alguém e não botar nada para evitar o efeito extrapiramidal, né? Que vai dar. Pronto, é a mesma coisa. Zolpidem, Movane e Zopiclona e são formas disfarçadas de um benzo. É um benzo-like, na realidade. A palavra melhor seria essa, é um benzo-like. Não é, entenda, comparado a tomar Rivotril, diazepam, eles são muito melhores que tomar Rivotril, diazepam, certo? Mas não são a oitava maravilha do mundo, não. Eu já tive paciente tomando Zopiclona, que é parecido com Zolpidem, e eu tive que tirar porque piorou muito a cognição, certo? Porque ele não dormia com outras coisas, queria dormir de todo jeito, e eu acabei passando Imovane para não passar benzo, Imovane e a Zopiclona, e ele, né, ele não queria tomar o PATS, que ele disse que tirava um cochilo curto e acordava de madrugada,
Aí eu digo, tome outro Patos, aí não queria tomar 2. 12 é bicho complicado. Aí não quer tomar 2, que já tomei um, tomar outro, Ave Maria, doutor. Como se estivesse tomando uma bomba, né? Mas o Zolpidem é uma maravilha para induzir sono, né? Ele não é para sustentar o sono. Professor, outra dúvida. E aquele paciente que já chega com o uso do benzodiazepina, com bromazepam da vida, e aí a gente vai fazer o desmame, mas ele não aceita ficar sem a medicação. A gente Não, o que você faz? com a... Eu não entendi. Isso é muito comum. É muito comum. O paciente que está deprimido chega no consultório e já está tratando só a insônia, né? Tomando o benzo dele por conta dele. Doutor, toma um remedinho de noite para dormir. Aí mostra uma caixa de Lexotan, que é o bromazepam, uma caixa de Rivotril ou uma caixa de Azepam. Não é isso? Ou de frontal. Mesmo. Pronto. Aí você não mexe nisso aí, você deixa do jeito que está, se estiver funcionando, e entra com antidepressivo tradicional, como eu expliquei a vocês naquela sequência todinha. Aí se você conseguir limpar todos os sintomas, aí você não sabe se a insônia está resolvida porque tem um negócio que ele está tomando que está botando ele para dormir. Você não tem como saber, concorda? Perfeitamente. Aí o que é que eu faço? Aí o paciente está tomando um benzo, aí você troca um benzo ruim por um benzo menos ruim. Você troca um benzo de meia-vida longa por um de meia-vida curta. O paciente está tomando Lexotan, bromazepam, ou diazepam, ou clonazepam, que é Rivotril, diazepam ou Lexotan, e você troca por alprazolam, por exemplo, ou se estiver tomando Rivotril, e porque é o seguinte, eles têm, pelo benzodiazepínico, os idosos, eles têm uma verdadeira idolatria, certo? Eles são apaixonados, eles gostam mais dele do que do cônjuge. Certo? Se você disser que vai tirar um benzodiazepina, você vira o pior médico do mundo. Às vezes ele não quer nem trocar o tipo. Se ele está acostumado há 20 anos a dormir com Rivotril, ele não quer dormir com outra coisa. Aí o que é que você faz? Troca o Rivotril de comprimido para gotas, e aí pede para ele tirar uma gota a cada 20 dias. Aí ele aceita. Aí o paciente está com Rivotril, 2 miligramas, você passa Rivotril em gotas, 2,5 miligramas por ml, que é a apresentação. Aí pede para ele tomar o equivalente a 2 miligramas, seria em torno de 15 gotas, 16 gotas, 16 gotas. Aí você reduz para 15, aí manda ele tomar 15 gotas 15 dias, depois só reduza mais uma. Aí ele acha que é besteira reduzir uma, né? E lógico que antes disso eu expliquei, né? Ó, esse remédio vai comprometer sua memória, você pode ficar com... Aí eu digo assim, pode ter Alzheimer. Eu não digo que vai ter Alzheimer, porque tem a ver com Alzheimer, né? É uma demência que não é Alzheimer. Mas se eu for explicar, vai dar uma demência, ele não entende não. Tem que falar Alzheimer, todo mundo sabe o que é Alzheimer. E aí eu falo que ele vai ter um problema na memória, que vai ficar lesado, que vai piorar, pode cair, né? E aí eu vou dizendo, tira uma gotinha só, o senhor passa 15 dias tomando e tira uma gotinha, ele aceita. Aí depois de uns 4, 5 meses ele tá sem tomar. Se eu notar que quando chegar numa dose, sei lá, de 5 gotas ou 4 gotas, ele começa a ter insônia, aí eu boto o Donarém junto. Se o paciente já tiver um quadro de demência... Estou ouvindo, não, cortou, Ana Cristina, tá bem baixinho. Se o paciente já tiver um quadro de Alzheimer, a gente mantém essa medicação. Aí é uma desgraça, né? Um paciente com Alzheimer tomando benzodiazepina é uma tragédia, né? Aí você acelera o processo de desmame, mas não pode acelerar demais não, porque se você tirar o benzo muito rápido, isso acontece muito nas emergências, né? O paciente está em casa, já toma benzo há 200 anos, tem depressão, tem Alzheimer, está tomando os 2 remédios e toma benzo à noite, né? E aí ele chega na emergência com uma pneumonia, vamos dar exemplo. E na hora que chega lá, vocês fazem a prescrição todinha, a gente faz, e não bota lá o benzo dele de volta, certo? Aí esse paciente agita no PS, fica fazendo delírio hiperativo, inquieto, e aí o povo mete Aldol, mete não sei o que, ele não se aquieta. Por quê? Porque ele precisa tomar um benzo. Ele está fazendo um delirium por abstinência ao benzo. Do jeito que um cachaceiro faz delirium tremens, que é um delirium agitado, inquieto, por falta de cachaça. Deu para entender isso aí? Você tirou a cachaça subitamente, não porque você queria tirar, porque faltou a comunicação de alguém dizer, olha, doutor, papai toma esse remédio aqui à noite. Aí você vai ter que deixar durante essa fase aguda ele com antidepressivo, com o benzodiazepínico, aliás, e quando ele sair dessa fase aguda, que ele voltar para casa, que ele voltar na consulta ambulatorial, você começa o desmame. Se o paciente passar muitos dias no hospital, por outros motivos, você pode tentar começar o desmame no hospital. Mas é desmame, não é retirada súbita. Você não tira benzodiazepínico súbito de ninguém, a não ser que a pessoa esteja tomando há pouquíssimo tempo. 2 semanas, sei lá, coisa assim. Mas está tomando há 5, 10 anos, que é o que vocês vão encontrar. Na maioria das vezes, anos tomando, não dá para tirar de vez. Vai ser um problema. Você vai gerar um problema e vai piorar o doente. Certo, professor. Aqui são drogas mais modernas, mas não são tão novas assim, não. Já tem uns 5 anos no mercado, eu acho.
é a vortioxetina e a agomelatina. A vortioxetina é o Brintelix. É um antidepressivo que não tem uma ação multimodal, não muito bem esclarecida, mas ele tem uma ação predominantemente serotoninética. Ele não é droga de primeira linha. Ele é uma droga que você coloca como segunda linha. Como assim? O paciente já usou o tratamento clássico, já usou associações, já fez tudo que podia, o paciente não melhorou. Aí você pode tentar uma medicação que tem uma ação diferente, para ver se esse paciente responde. E aí você tenta o Brintelix, 5, 10 e 20 miligramas. Outro remédio é a agomelatina. Ela atua em receptores MT1 e MT2, receptores de melatonina. Então, ela é outro remédio que funciona como sonífero, certo? E tem um aumento indireto de nora e dopa. Então, ele é para sintomas de anedonia, né? O paciente tem anedonia, e paciente que você já está tratando bem, melhorou quase tudo, mas a insônia fica. Por que eu falo tanto da insônia? Porque a insônia é o sintoma que mais perturba os seres humanos, pelo menos na Paraíba, com certeza. Eu não sei no mundo. E todo mundo foca em cima da insônia. Se você resolver a insônia da pessoa, se você puder resolver a insônia da pessoa, você vira o melhor médico do mundo para ela. Porque é o que massacra ela é a insônia. Como o vizinho já toma Rivotril, o outro também já toma Frontal, muitas vezes as pessoas se automedicam e arranjam um jeito de pegar na farmácia esse remédio e vão resolvendo a sua insônia dessa forma. Quando chega lá para 10, 11 horas da noite que está sem dormir, vai lá, toma um cachete, né, que é uma linguagem popular, e dorme. E é interessante, alguns pacientes que eu já tirei benzodiazepínico da vida, muitas vezes, sabe o que eu mando o familiar fazer? Deixar a caixa do Rivotril do lado do criado mudo, para o paciente ver a caixa. Quando ele olha para a caixa, que ele sabe que se ele não dormir, tem um remédio para buscar, apesar de não ter mais lá remédio, né? Eu boto pílula de farinha lá dentro depois. Pílula de outra coisa, mando manipular, sei lá, uma vitamina qualquer, e meto na caixa lá do Rivotril, um comprimido parecido, e a pessoa fica tomando, achando que está tomando Rivotril. E ele, muitas vezes o paciente nem busca a caixa. Lógico, isso é uma fase que eu já desmamei, tá certo? Mas ele tem a segurança que tem um remédio ali, que se ele não dormir, ele pode tomar, ele já dorme, já relaxa e dorme. É igual uma criança pequena, que dentro do quarto sozinha não dorme, mas se a mãe deitar lá, não dá 5 minutos, é que o paciente e a criança dorme. A mãe, nesse caso aí, é o Rivotril. A caixinha do Rivotril no criado mudo. Quem for mãe aí, que eu não sei se tem alguma que já é mãe, vai entender o que eu estou falando. Sim, esse aqui é para tomar à noite, certo? Vortioxetina toma de dia. E a agomelatina toma à noite porque ela dá sono, certo? É um agonista da melatonina. Tá terminando, viu, pessoal? Demorou mais um pouquinho, porque eu fui esmiuçar lá e conversei outras coisas. Eletroconvulsoterapia, excelente tratamento. Qual é o problema? O estigma que está voltado para isso aqui. Quando fala em eletrochoque, que é o nome também que se dá, sinônimo para eletroconvulsoterapia, se pensa logo na tortura manicomial. Mas são tratamentos extremamente eficazes, altamente resolutivos, principalmente para o paciente muito idoso, com depressão severa, ou com depressão recorrente, ou com depressão com ideia de suicídio. Quem faz isso aqui é Alfredo Minervini, João Pessoa. Quando eu cheguei aqui, não tinha ninguém fazendo. Alguns pacientes eu pedi para ir para Recife, poucos, que a maioria não aceita fazer isso. Pensa logo que a gente está taxando ele de doido, maluco, precisa levar um choque para ficar bom. Infelizmente, ainda tem muito pensamento negativo em relação a isso, e é uma coisa maravilhosa, funciona bem demais. Melhor resposta nos muito idosos. Se for bem velhinho, é que funciona mesmo. Contraindicação absoluta: hipertensão não compensada, hipertensão intracraniana, AVC a 6 meses ou IAM a 3. O paciente fica sedado, né? Anestesia geral, na realidade é uma sedação, não chega a anestesia, não. Depois recebe relaxantes musculares para que os músculos não sofram abalos ou convulsões. São colocados na região da têmpora do paciente, são aplicados impulsos elétricos ultra breves de poucos segundos, certo? Você induz uma convulsão cerebral, eletroencefalográfica de 1 minuto, o paciente não fica se batendo aqui não, certo? É só eletroencefalográfico. 5 minutos cessam os efeitos do relaxante e na anestesia o paciente se recupera. Quem pode explicar isso bem melhor do que eu é Alfredo Minervini, porque ele faz, certo? Existe também uma coisa menos eficaz, mas que também dá certo para muitos pacientes, e é menos estigmatizante, que é a estimulação magnética transcraniana. Existe a estimulação transcraniana por corrente contínua, isso é uma maravilha, não só para depressão, mas também é uma maravilha
para muitos pacientes com demências que não têm tratamento farmacológico eficaz. Tem um paciente meu que recebe essa estimulação, tem uma pessoa aqui que faz, e ele tem demência frontotemporal. Quem lê sobre essa demência vai entender que é uma demência bem grave, de difícil controle. Esse paciente melhorou assustadoramente. Eu até disse assim, rapaz, isso é para botar em congresso internacional. Porque como é que a pessoa com a demência tão grave está tão bem assim? Mora aqui perto de mim, esse paciente. E a fototerapia é uma coisa excepcional, é para depressão sazonal. Isso acontece mais em países de clima mais temperado, que o céu é mais escurecido, tem poucos meses com sol. E aí você expõe o paciente à luz, e ele melhora. Por exemplo, na Noruega tem muita depressão sazonal, né? Que tem poucos meses com sol e a maior parte do tempo nublado e fechado. Aqui é a estimulação magnética transcraniana, ó. Certo? Às vezes tem gente que reclama depois. Quem faz isso aqui, não sei se ainda está fazendo, era o Sânio Mororó, que é neurocirurgião. É um estímulo que você magnético e para tratar a depressão também e outras doenças, não só depressão. Alguns reclamam de uma cefaleiazinha depois, mas eu tinha um paciente que era bem deprimido e melhorou com estimulação magnética por um tempo, depois deprimiu de novo. E a estimulação transcraniana por corrente contínua, que essa tem uma pessoa que faz, é através de um aparelho, uma corrente fraca, direta, se desloca por 2 eletrodos, um cátodo e um ânodo, gerando uma pequena corrente galvânica, que altera a atividade elétrica cerebral da área trabalhada. Certo? Esse aqui é bem inócuo, bem tranquilo, efeito colateral praticamente nenhum e excelente resposta. Esse aqui eu acho que eu boto aqui porque está no livro, mas acho que isso não se faz mais não, certo? Então eu nunca cobrei isso em prova, nem vou cobrar. Eu preciso parar para ler um artigo e ver se isso aqui já foi extinto. Excitação elétrica cerebral profunda. É você botar um eletrodo lá dentro da cabeça da pessoa com um fiozinho aqui e um aparelhinho que fica emitindo estímulo. Como se faz na doença de Parkinson, por exemplo, avançada, que seja o tratamento farmacológico se esgotou. Aí, no caso, não seria para controle de sintoma motor, seria para tratamento de depressão. Eu nunca vi ninguém usar esse tipo de aparelho, né, com implante intracerebral, para tratar depressão, mas está na literatura e está no tratado de geriatria, por isso que eu trouxe. Mas eu não sei se isso é feito mais não, com tanta opção farmacológica e não farmacológica como essas aqui de atrás, certo? Mas isso aqui é muito invasivo. E a psicoterapia é muito importante no tratamento da depressão também, junto com o tratamento farmacológico, certo? Mas eu costumo dizer que terapia só funciona para quem quer mudar e terapia só funciona para quem está sujeito a mudar e para quem tem um mínimo de inteligência para começar a se conhecer. Com todo respeito, quem for muito burro ou muito chucro, não adianta fazer isso aqui, é perdido, vai dizer que não vai funcionar, certo? É como querer fazer hipnose em quem não está disposto a ficar hipnotizado, né? E a terapia interpessoal, acho que acabou. Essa aqui, ó, excitação elétrica cerebral profunda, uma presepada, que é um negócio na cabeça da pessoa e fica um negócio aqui dando estímulo para tratar a depressão. É um exagero, né? Tem que ser uma depressão ferradíssima de uma pessoa em cima de uma cama que não faz mais nada na vida. Eu nunca vi, certo? Está no livro, eu coloquei, mas eu nunca vi. Obrigado. Quer perguntar alguma coisa? Eu sei que já 2 horas já. Fala aí, Ricardo. Fazer um comentário, professor. Quando o senhor fala, especialmente com aqueles pacientes resistentes à psicoterapia ou resistentes ao remédio, e eles falam que é porque, isso é coisa de quem se afastou de Deus. Isso. Por exemplo. E aí a gente fala da importância da religião. Mas, de certa maneira, eles estão... Quanto ao mérito da frase, ela é errada, mas ela tem um fundo de verdade se a gente considerar a falta de Deus a ausência de um sentido transcendente, né? Que é aquela ausência de vontade de viver mesmo. Então, geralmente, as pessoas idosas, elas já passaram pelo sentido da vida delas, que usualmente, na maioria das pessoas, é ter filhos, ter uma profissão, se aposentar, e aí não sabem mais o que fazer e se encontram numa situação de vazio, né? Como é que o senhor, dentro da sua clínica, tenta ou de alguma maneira encaminha para que esses pacientes eles recuperem uma brevidade de sentido, nem que seja um reencontro com a religião, já que eles estão chegando no momento de finitude da vida e é difícil lidar, né, com essas questões? Ricardo, a maioria é religioso. Eu não tenho um idoso que eu acompanhe que seja ateu. Eu não tenho nenhum. 0, certo? Há o religioso fervoroso, porque é impossível você ter religiosidade e você não acreditar em algo que transcende, concorda? Agora, é
possível você ter espiritualidade e não ser religioso, certo? Quem é religioso, quase que obrigatoriamente ou obrigatoriamente é espiritualizado. Agora, se é bem espiritualizado, ou pouco espiritualizado, ou mal espiritualizado, é que a gente vai diferenciar. Mas a maioria tem religião, a maioria acredita em Deus. Eu não vou tirar esse pensamento, certo? Quando eu passo o remédio, primeiro que eu não digo que é antidepressivo. Segundo que eu peço para tirar a bula, certo? E aí quando ele começa a tomar antidepressivo, que ele dá uma melhorada, ele usa a psicoterapia muitas vezes a continuação lá na igreja. Se você me perguntar se corriqueiramente eu insisto nele fazer psicoterapia, eu confesso o meu pecado. Eu não insisto. Porque eu já escutei 200 nãos, sabe? Mas encontrei semana passada, por exemplo, uma paciente que tem Alzheimer e depressão, que ela quer a psicóloga. Então, essa sua pergunta me fez, assim, pensar que eu devo perguntar mais e não achar que a maioria não vai querer. Mas que eu tentei muito, no começo eu tentei. E os nãos são muito corriqueiros. Mas aí a gente vai no tratamento farmacológico e a grande maioria melhora. A literatura fala que 70% melhora e 30% não melhora. Eu acho que essa literatura é muito pesada. Eu digo que mais de 90% melhora. Se não melhora com um antidepressivo, melhora com associação. Certo? E um percentual pequeno não melhora, que seria para eletroconvulso, estimulação magnética. A psicoterapia, eu não consigo nem, muitas vezes, que os adultos façam. Que a maioria não tem coragem nem de dizer que toma antidepressivo, muito menos que vai no psicólogo. Então, eu confesso que eu não puxo muito esse assunto, entro com a farmacologia e dá certo com a maioria dentro da farmacologia. Se eu não atinjo remissão, consigo. O ideal é atingir remissão, né? Às vezes ele não consegue. O paciente melhora muito os sintomas e se sente muito melhor para viver. Esse jeito de trazer a psicoterapia, eu sinceramente eu não sei qual é a estratégia de pegar alguém que não quer e que não faz para levar para fazer. Eu não sei, Ricardo. Eu digo isso porque, por exemplo, tem um livro muito bom que se chama Um Psicólogo no Campo de Concentração, que é do Viktor Frankl, e ele era um psiquiatra judeu que foi para o campo de concentração durante a Segunda Guerra. E todo mundo que está no campo de concentração, evidentemente, é um judeu manifesto, religiosamente. Mas ele percebeu que alguns dos judeus, eles sucumbiam, tinham depressão e morriam rapidamente, e outros persistiam e superaram aquela experiência com louvor, né? Se pudermos colocar assim. E aí ele percebeu que esses que superaram, eles tinham, por exemplo, a presença do sentido, colocamos assim, o sentido transcendente da vida, etc. E aí ele começou a aplicar isso na psicoterapia que ele desenvolvia, né? Logoterapia. Sim. E por isso que eu acho que pode ser importante para os idosos, e que, claro, é difícil trazer eles para essa perspectiva, mas a religião, por ser uma coisa, um conforto espiritual imediato, diferente da psicoterapia, que é um conforto a longo prazo, a partir do lidar com algumas questões, uma porta de entrada. A gente fala aqui da Universal, porque a Universal ela é corrompida de muitas maneiras, mas há um certo alívio momentâneo que pode facilitar uma adesão à coisa. Né? Tanto há, Ricardo, que o povo volta, né, para receber a próxima sessão. Eles só não sabem que estão fazendo uma terapia, entre aspas, mascarada, né? Não, é um prazer momentâneo, é uma explosão de alegria momentânea, porque de mais cedo eu tirei, aí você fica feliz. É a enrolação, mas assim, aquela coisa contínua, a partir desse momento que ele sai revigorado, e depois de ter dado todo o dinheiro dele, que tal colocar no psicólogo, assim, incentivar? E aí eu acho que, especialmente no papel da família, é importante estimular, porque a família também acha que é besteira. Os filhos também acham que é besteira. Ricardo, você está certo. Eu até vou tentar reformular meus conceitos. Eu tenho uma mania de tentar uma coisa por um tempo, quando eu não consigo mais, eu desisto, sabe? Algumas coisas eu desisti. E dizem o seguinte, que o ideal é não desistir, é você descansar e recomeçar. Mas tem coisa que eu confesso que eu desisti. Essa é uma coisa que eu praticamente desisti. Mas, por exemplo, semana passada eu tive essa lição. Essa paciente que queria uma psicóloga. E não foi eu que ofereci, foi iniciativa dela. Então, batendo com o que você está falando agora aí. Mas eu confesso, você vai ver, se você for escolher trilhar o lado da clínica, não sei que lado você vai trilhar, você vê como é difícil colocar eles para fazerem tratamento psicológico. E também vocês vão ver o seguinte, os próprios psiquiatras, muitas vezes, alguns acreditam e outros não acreditam tanto, né? Na psicóloga. Acreditam no psiquiatra que faz psicanálise ou coisa do gênero. E
focam no tratamento farmacológico. Tá entendendo? Focam no tratamento farmacológico e botam meio de escanteio essa parte aí. Eu acho, na minha opinião, eu sempre disse isso, é uma opinião minha, que todo mundo precisa de algum grau de psicoterapia. Tem uns que precisam de 1 tonelada, tem uns que precisam de 500 quilos, tem uns que precisam de 1 grama. E por vários motivos diversos, e que a gente, desde criança, deveria ter, os pais deveriam receber ensinamentos para como lidar com seus filhos e criarem mentes saudáveis. Nós vivemos feito robôs, não criamos mentes saudáveis, focamos em capacidades técnicas, em conseguir coisas, atingir objetivos materiais e de posição, e a parte emocional fica nos frangalhos. Começa com o psiquiatra não quer fazer psicoterapia. Exatamente, Ricardo. Então, assim, é bem difícil. Eu não sou contra de jeito nenhum, certo? Quem me vê falando assim pensa que eu sou contra a psicoterapia. Não sou contra. É porque eu já recebi tanto não, e alguns deles, às vezes, já aconteceu de não querer nem tomar o remédio, porque eu falei que psicoterapia ia ajudar também. Aí ele fica descrente do que eu vou fazer por ele, porque eu inventei que ele tem que fazer psicoterapia, é como se eu estivesse taxando ele de doido. Certo? Tem paciente que não aceita eu tomar antidepressivo até hoje. Ele está tomando sem saber que está tomando. Ele está bem melhor e eu não posso abrir a boca para dizer que é antidepressivo. Se você é antidepressivo, ele para de tomar. Porque é como se estivesse se auto-taxando de doido. Cadê, Ricardo? Foi embora? Foi embora não. Você caiu e voltou, não foi? Tô aqui, professor. Então, assim, é complicado. Tem outro problema também que a gente vê muito na atenção básica. Só um minuto, Ricardo, aqui bem rápido. Quem quiser sair, fica à vontade. Eu estou conversando aqui com o Ricardo, mas aí fica à vontade, tá certo? A aula terminou e eu estou conversando com o Ricardo sobre questões do dia a dia, que são bem relevantes. Vá lá. Professor, tem uma questão que a gente percebe muito, especialmente quando a gente vai se aventurar pela atenção básica, nos MH da vida, que há uma desvirtuação do cuidado de saúde mental. Muita gente que chega lá, e como eu falei, para fofocar na UBS, são idosos, muitas vezes solitários, que não têm amparo social, não têm uma rede de apoio, e aí vão para lá se divertir conversando e acabam lotando os consultórios, e os médicos não conseguem abordar direito o problema deles, sabe? Eles não conseguem, primeiro, prescrever um medicamento. Outro dia chegou no PASME uma idosa com transtorno bipolar, que estava agitada na fase maníaca, foi para a UBS, passaram os Zolpidem para ela, porque ela não estava dormindo. Então, assim, uma beleza. Né? E aí, muitos médicos da atenção primária, eles subvertem a saúde de uma maneira, assim, chega aquela senhora que tem um transtorno de personalidade, tem um transtorno de ansiedade, tem uma depressão, e aí, não, você tem que caminhar, você tem que tomar chá, você tem que... você já experimentou ir para o cinema, né? E aí retarda o tratamento, e aí depois chega para a gente da atenção mais especializada e bate na nossa cara um problema grande. Como é que a gente conversa com o povo da atenção básica nesse sentido? Ricardo, o problema, Ricardo, é cultural, certo? O problema é cultural. Na verdade, tem que haver uma evolução de toda a sociedade, inclusive dos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, todo mundo, para entender que isso aí é uma coisa natural, que é muito comum a gente ter assim, uma necessidade de um tratamento psicológico, um tratamento de um acompanhamento por psicólogo, e que isso não nos qualifica como inferiores ou incapazes ou coisas do gênero. Só que é muito complicado. Eu vou dar uma alusão a uma coisa que não tem a ver com este assunto da depressão, mas que tem a ver com a questão da dificuldade das pessoas de aceitarem a mudança, né? Aquela música lá da Elis Regina que fala assim, é você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. A gente tem que aceitar a mudança. Então, por exemplo, eu faço cuidados paliativos, né? Eu até nem quero ser muito conhecido por fazer isso, mas não tem jeito. Eu não posso negar o cuidado paliativo com um idoso que eu acompanho há 6, 7, 8 anos e está morrendo, e eu não acho que ele não deva ser entubado, por exemplo. Lá na enfermaria de clínica médica, que eu passo visita, sou preceptor da residência, eu descobri há 2 anos que durante 7 ou 8 anos eu fui chamado Doutor Morte. Por quem? Pela enfermagem, pelo corpo de não médicos. E eu não sei nem pelos médicos o que eu era chamado. Por quê? Porque eu oferecia cuidado paliativo a um paciente com câncer terminal, um paciente, entenda, pacientes bem terminais, não estou falando nem paciente com Alzheimer, não, que também é um paciente de cuidados paliativos. Você está entendendo como o negócio é complicado? Então eu vinha para oferecer conforto, vinha para oferecer uma coisa complexa, difícil, assim, para a maioria, e aí eu é interpretado como Satanás.
Então, assim, para alguns idosos, eu tenho certeza. Olha, você tem ideia, tem idoso que eu atendi, Ricardo, o primeiro contato eu não vi o idoso, ele não aceitou nem que eu ficasse no mesmo ambiente que ele. Eu mediquei pelo que a família falou, certo? A depressão. Aí, no segunda vez, eu consegui ficar na mesma sala que ele lá na ponta e eu na outra. No terceiro contato, eu toquei nele. Tem um que eu atendo com a família pelo Zap, que se a família souber, se ele souber que eu sou o médico dele, ele não toma os remédios. Porque eu cuidei da sogra dele, ele detestava a sogra dele. Pra você ter noção de como o negócio é complicado. Então, assim, Ricardo, para mudar isso aí, serão décadas, educação doméstica, educação na escola sobre psicologia e coisas do gênero. E em alguns países do mundo, esse tipo de situação que a gente está discutindo aqui nem se levanta mais. As pessoas vão para o terapeuta, né, o psicólogo, e eles contam isso como uma vantagem. Ninguém esconde, não. Conta mesmo, assim, acha bonito contar. Aqui, não só pode contar, como não quer contar, e se for, se auto-intitula como doido, biruta. Então, assim, vai existir a mudança. Não sei se eu vou estar vivo para ver. Isso é a evolução da sociedade, né? É a evolução da sociedade. E a gente é evoluído, infelizmente. Ainda nesse aspecto. Em outros também, né? Sei não, Ricardo, as estratégias bonitinhas de fazer isso, não. Eu confesso que, assim, eu não compro mais todas as brigas. Eu não faço mais todas as lutas. Eu não tenho energia para todas elas, sendo bem sincero. Eu já comprei já arranjei inúmeros conflitos dentro de João Pessoa. E confesso que eu não faço mais, eu não compro todas as brigas, só compro as principais. Então, se eu puder melhorar a vida daquele idoso, dando remédio a ele, e tá bom assim para ele e para a família, vamos levando. Se ele tiver sujeito a fazer psicoterapia, eu coloco. O que eu vou tentar a partir de hoje, com essa conversa que eu tive com você e com o que eu escutei semana passada, é tentar ver se mais pacientes poderiam entrar, certo? Espero não bater a cara como eu bati a cara durante anos, né? Mas pode-se tentar, né? E eu digo a muitos deles, eu já fiz terapia durante 3 anos, quando eu fui diretor do hospital, que eu fiquei mais ansioso, angustiado, cheio de problemas que eu não resolvia, conflitos de todos os tipos, e eu fiz terapia, entendeu? Porque ou eu fazia ou eu enlouquecia de vez, né? Além de medicação. Com certeza, professor. Aí eu falo isso, mas eu digo, eu usei e tal, aí quando eu falo isso, tem uns que olham para mim já atravessado. Você trouxe um doido para tomar conta de mim? Juro a você, a gente vê no semblante a pessoa... Uma fraqueza, né? Exatamente. Ele olha na sua cara e vê assim, eita, tô lascado. Uma pessoa mais fraca do que eu para cuidar de mim. É complicado. Temos que fazer alguns personagens e ser camaleões nas situações. Eu costumo dizer que eu sou um camaleão quando estou cuidando dos meus pacientes. Tem aquele que eu vou bem humilde, que eu sento na mesa com ele, pego no pão com a mão ali na frente dele e como junto com ele. E tem outro na casa que eu recuso o cafezinho que me oferece. E fico todo posudo, mais arrumado. O outro eu vou mais simples, porque se eu for muito arrumado, eu estou afrontando. E assim vai. Vamos levando e tentando ser camaleão.